Livro de Esther, capítulo de número 1. Vamos ler resumidamente o livro de Esther, algumas passagens, para entendermos o propósito e a chamada. Esther 1, do 10 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, meu Deus, e Carcas. Está aqui vários nomes que você pode dar para os seus filhos. Os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, ou Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Diga comigo, Vasti. Pastor, é Vasti ou Vasti? O que o senhor acha? Vasti está mais no português, amém? Amém? Então diga Vasti, a rainha que desprezou a chamada do rei. De novo. Mais uma vez. Amém? Assuero governou um grande império, da Índia até os confins da Ásia, mais de 127 províncias. Um grande rei, o maior reino da sua época. Vasti era sua esposa, sua rainha. Ele faz uma festa e convida todos os principais das províncias, e ele diz para chamarem a rainha, e ela diz: eu não vou, eu não quero. A partir daquele momento, a Bíblia diz que o rei tem o seu coração enfurecido, e aquela situação gerou um problema diplomático para o rei, porque os próprios auxiliares do rei, conselheiros do rei, disseram: se o senhor não tomar providência em relação a esse desprezo, todas as esposas do reino e das províncias vão desprezar os seus maridos. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento que Vasti rejeitou estar na presença do rei, nunca mais ela voltou a estar na presença do rei. É feito um edito para que uma nova rainha então fosse escolhida. E aí coloca um perfil de quem deveria ser a rainha, e você sabe a história. Vamos lá, continua a leitura. Esther capítulo 2, versículo 1. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosas, e ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, esta reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Vai comigo no versículo 17. O que diz a sua palavra, a sua Bíblia? O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs na cabeça
a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Diga: Esther, a rainha que encontrou graça e favor do rei. Vamos voltar lá atrás. Vasti, a rainha que desprezou o chamado do rei. De novo. Vasti, a rainha que desprezou a chamada do rei. Esther, a rainha que encontrou graça e favor do rei. Quem está entendendo? Vamos trazer para a nossa realidade. Vasti ou Esther, que tipo de igreja você é? Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. É muito comum a gente falar assim: você é o crente Marta ou o crente Maria? Eu sou o crente Maria, estou aos pés de Jesus. E Marta, a ativista que está lá fazendo as coisas de casa, e Maria escolhe a melhor parte, Marta escolhe servir. A verdade é um pouco mais profunda, porque Marta, no seu coração, estava fazendo algo que ela entendia útil. Maria, no seu coração, deixou tudo para amar Jesus, para adorar Jesus. Marta não estava mal intencionada. Ela diz: mestre, não vê que eu estou cuidando das coisas sozinha? Manda Maria me ajudar. Marta, Marta, você anda tão preocupada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, Marta. Jesus fala com amor, não com reprovação. Só dizendo: Marta, você errou o foco. Querendo fazer o certo, você errou o foco. Maria escolheu o melhor que você. Então, Marta, corrija a rota. Dá para recuperar, dá para mudar. É tempo. É fácil quando a gente fala de Marta e Maria. Mas quando a gente fala de Vasti, aquela que nunca mais esteve na presença do rei, porque estava ocupada demais. Ocupada demais, é muita ocupação. É ciclo de oração, é evangelismo, é célula, é culto de domingo, é muita atividade, é muita coisa para fazer, vamos limpar a igreja, vamos cuidar das coisas, vamos fazer. Você acha que eu ia falar do crente que está desviado dentro da igreja? Não, eu estou falando dos crentes que estão dentro da igreja, mas estão tão ocupados que não tem tempo de orar, que não tem vida de oração mais, que não busca mais a presença de Deus, que não está preocupado com o rei. Vasti não está fora, Vasti está dentro do reino. Vasti não está sem coroa, ela rejeita com coroa. Ela despreza na posição de maior honra do reino, depois do rei. Igreja, depois de Jesus e do Espírito Santo na terra, nós somos a maior força, maior autoridade. É a igreja. Muitos de nós estamos tão envolvidos às vezes com a obra, ou com os nossos afazeres domésticos da nossa família, ou com o nosso lazer, ou com o nosso prazer, ou com tantas outras coisas. Viemos ao culto do domingo receber uma palavra, mas essa palavra não é genérica, ela é para mim. Eu não estou me preocupando em me apresentar perante o rei. Eu não estou me preocupando em ser propriedade exclusiva do rei. Escute, a igreja é propriedade exclusiva do rei. Aleluia. Nós lemos isso. A rainha não tinha escolha. Se ela não se apresentasse diante do rei, ela podia até perder a vida. Sabe por que muitos de nós morrem espiritualmente, enfraquecem espiritualmente? Sabe, queridos, morremos na fé, desviamos dentro da igreja, culpamos a igreja, culpamos o pastor, culpamos o irmão que falou, que fez, que disse, culpamos, mas a verdade é que nós perdemos a vontade, a disposição, a disponibilidade de entrar na presença do rei. Queridos, no livro de Hebreus, a Bíblia diz que nós temos esse acesso pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso ao Santo dos Santos.
A Bíblia diz que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Confiadamente. Você já viu uma pessoa confiada? Quem aqui conhece uma pessoa confiada? Entra na tua casa, já vai abrir na geladeira. Ô meu, que isso? Confiadamente, pessoa confiada. A Bíblia diz lá em Hebreus: eu posso entrar confiadamente no trono. Eu tenho essa autoridade como rainha, como a noiva, a esposa. Lógico, nós somos ainda a noiva de Cristo, mas as bodas estão vindo. Eu estou disponível para encontrar com Ele, ou eu estou ocupado demais? Porque eu quero dizer uma coisa: o casamento só vai acontecer com quem é verdadeiramente íntima dele, quem está separada para Ele, quem está desejando ter Ele, quem está envolvida com Ele, não com as coisas dele. A gente às vezes está tão envolvido com as coisas de Jesus, mas nós não estamos envolvidos com Jesus. Chegou o tempo de nos envolvermos com Jesus. O que fazemos aqui ser o resultado da nossa intimidade com Ele. Quem está aqui, diga bem. Amém. Diga para quem está do seu lado: é um tempo de despertar. Amém. A diferença básica. Vamos lá, vamos continuar lendo. Esther 2, 21 e 23. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou seu caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Diga: Mordecai, o amigo fiel, leal ao rei, conselheiro amável. Nós temos um Mordecai, muito mais do que um Mordecai, infinitamente mais do que um Mordecai. Quem é um amigo fiel da igreja? Quem é o consolador da igreja? O conselheiro da igreja, leal à igreja, leal ao noivo, leal a Jesus, conselheiro amável. Diga: o Espírito Santo de Deus. O livro de Esther é curioso porque você não ouve falar o nome de Deus, você não vê Deus falando, contudo você vê Deus agindo. Muitas vezes, querido, nós não vamos ver Deus fazer, nem ouvir, mas não significa que Deus não esteja fazendo. O silêncio de Deus não significa que Deus não está agindo, muito pelo contrário. O silêncio de Deus é uma resposta de que Ele está fazendo, de que Ele está agindo, de que Ele está operando. Então não ache que um silêncio é um desprezo de Deus para você. O silêncio é um momento onde Deus está trabalhando muito no seu coração, no seu caráter, na sua vida. Quem está aqui, diga amém. Mordecai é um antítipo do Espírito Santo hoje. Capítulo 3, versículo 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Amã, o terrível, estabelece que todo mundo devia se prostrar diante dele. Mas Mordecai, o primo mais velho, o primo de Esther, não aceitou aquilo. Bem como o povo de Israel, o povo hebreu, o povo que tem uma lei que só o ensina a se prostrar diante de Deus. Diga amém. Então o ódio de Amã para com este povo foi tão grande que ele fez o rei
ordenar um decreto de matar todo o povo que pertence a Deus. Escute bem. Escute bem, preste atenção. Olhe para mim. Deus quer a salvação do teu vizinho? Da sua família? Deus quer a salvação do seu bairro? Da sua cidade? Da sua nação? Preste atenção, queridos. Deus é o dono de tudo. Ele é dono de tudo. Mas ao ser humano Ele deu a possibilidade de escolha e de responder uma chamada. As pessoas que nós amamos estão sentenciadas pelo Amã, que é Satanás, a serem destruídas. As pessoas que nós amamos, muita gente está postando na internet: olhe pela Síria, ore pela Síria, pray for Syria. A gente vê imagens de crianças machucadas, a menininha escondendo o rostinho da boneca para a boneca não ver a bomba, e tanta criança machucada. Ei, a tua família indo para o inferno, os teus vizinhos indo para o inferno, pessoas que você ama estão indo para o inferno. Escute bem, você está olhando segundo os olhos da carne, mas Paulo diz: a ninguém mais eu vejo segundo os olhos da carne. Igreja, a ninguém mais olhe pelos olhos da carne. Todos possuem alma, todos possuem espírito, e todos estão sentenciados ao inferno se não aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então eu oro pela Síria, sim, eu oro pela Síria, mas chegou o tempo de eu começar a sofrer, a sentir, a chorar por aqueles que estão indo para o inferno, que estão perto de mim, sentenciados ao inferno. Por quê? Porque amaram mais a glória do mundo, porque amaram mais o mundo do que a Deus, porque estão em inimizade com Deus. E Deus envia Jesus para acabar com a inimizade, para pôr fim à inimizade. Então quando eu me rendo a Cristo, por causa do Filho, do amor do Pai pelo Filho, a inimizade cessa contra mim. Então eu tenho a eternidade garantida com Deus. Hoje você veio aqui para um despertamento, para a tua chamada e para o teu ministério. Ah, pastor, eu estou orando, qual é o meu ministério? Qual é a minha chamada? Eu estou jejuando para Deus falar. Deus não falou, irmão? Abre a Bíblia. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo-os lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Olha só, presta atenção. Você quer saber qual é a sua chamada, amado? Ou você está preocupado com os dons? Escute, dons não revelam a sua chamada, dão sentido a ela. Chamada, muitos, escolhidos, aqueles que decidem abraçá-la, desenvolvê-la, e o Senhor vai acrescentando os dons, vai dando dons, vai dando dons. Porque se você esperar o dom para começar a exercer a chamada, você nunca vai exercer nada, e ainda vai culpar Deus. Ah, Deus me deu dom nenhum. Então, não me deu dom nenhum significa que eu não faço nada, não tenho que fazer nada. Muitos são chamados, você não tem que esperar o dom. Não, mas eu não tenho dom, eu não tenho dom de falar. Como não, irmão? Como não tem dom de falar? Casou como? Hã? Deus está vendo. Como não sabe falar? Você precisa proclamar as virtudes do que Ele fez na sua vida. Você não precisa ser o maior pregador do mundo, mas você precisa amar vidas. A igreja precisa voltar a amar vidas. E aqueles que estão perto de nós,
que olhamos segundo olhos da carne, como nossos amigos, parentes, a gente ama eles, mas agora tem que olhar não mais segundo os olhos da carne, mas segundo os olhos de Deus. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da plena verdade. Deus quer que todos sejam salvos. Então ser salvo, querido, não é só um privilégio, também é uma missão. Ah, você não está aí, não é possível. Deus te chamou aqui para despertar você que a missão e a responsabilidade não é do pastor, a missão e a responsabilidade é da igreja. Se você é igreja, então você hoje vai ser despertado para amar vidas, para falar do amor de Deus e para proclamar as virtudes daquele que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amã é o antítipo do diabo, genocida, homicida, que decretou a morte e que mata, rouba, destrói. Mas nós temos autoridade, diga, nós temos autoridade para desfazer as obras do diabo. Amém? Aonde eu chego, o diabo tem que sair, porque ele não nos trouxe para uma luz, mas para uma maravilhosa luz. Então onde a gente entra, as trevas batem em retirada. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Olha só, rapidamente para a gente encerrar, Esther capítulo 4. Tá bom, tranquilo. Esther capítulo 4, versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe, diga quem sabe. Olha para o teu irmão e diga quem sabe. Se para essa conjuntura, como essa, é que fosse elevada a rainha. Olhe para o irmão agora e fala assim: quem sabe, se para a conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha. Olha aqui o texto. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo se fez segundo Esther lhe havia ordenado. Olha, presta atenção aqui. Eu disse lá no começo que nós não podemos zombar de Deus, da soberania de Deus. Amém? Quem se lembra? Aqui Mordecai está dizendo: Esther, se você se calar, Deus levanta outro. Diga para o teu irmão aí. Pode falar. Diga, igreja, se você se calar, Deus levanta outro. Mas tem um detalhe: você e a tua casa perece. Está escrito? Não é escolhido. Ele falou: Deus levanta outro e livra, mas a tua casa perece. Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Esse ai tinha muitas coisas escondidas ali atrás. Ai de mim se eu não venho aqui pregar para vocês hoje e ficar lá com a minha filhinha: oh filhinha, eu te amo tanto, minha filhinha. Ai de mim. Ai de mim se eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Ai de mim. Ai de mim se deixo o diabo prevalecer contra a minha vida. Quem faz a minha agenda não é o diabo. Quem faz a minha agenda é o Deus Todo-Poderoso. Quem faz a minha agenda não é a luta. Quem faz a minha agenda não é a circunstância. Quem faz a minha agenda não é inimigo, não é Amã. Quem faz a minha agenda é o Deus em quem eu sirvo. É o Deus em quem eu creio. É o Deus que me dá vitória. É Ele quem faz a minha agenda, não é o problema. Tem gente que segue a agenda do diabo. É o diabo que faz a agenda dela. Atrapalhou, não vou. Não vou. Ai, não vou para o culto. Ai, não vou para a célula. Ai, não vou bem. Tudo. O diabo fica te cercando, te atrapalhando, criando um monte de problema para você não ir. Fazendo a sua agenda. Ei, diga para o teu irmão: deixa Deus fazer sua agenda.
Faz assim, ó, Deus primeiro. Não zombe da soberania de Deus. Escute, diga assim comigo: quando eu não me preocupo com a chamada de Deus, eu estou zombando dele. Alô? Ninguém para dizer alguma coisa aí? Se Deus não for o primeiro na minha vida, Ele também não vai se aceitar ser o segundo. Lucas 17:10. Sabe o que está escrito lá? Quem tem coragem de abrir aí Lucas 17:10? Põe no telão para a gente, irmãos, para encerrar. Vou ministrar a oferta e já vou passar a palavra para a irmã Reut. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Você acha que Deus quer que a gente faça só o que a gente tem que fazer, irmãos? Você acha que Deus está preocupado que a gente faça só a nossa parte? Não, olha, eu venho para o culto, eu venho para a célula, eu dou o dízimo, eu sou fiel nos dízimos, sou fiel nas ofertas, aleluia, glória a Deus, para mim já está bom. Você acha que Deus está satisfeito com isso, irmãos? Ei, teu coração está como perante Ele? Como Vasti ou como Esther? Vasti nunca mais entrou na presença do rei, por isso que ela foi substituída por Esther, aquela que achou graça e favor do rei. Você está aí? Diga aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, Esther capítulo 9, versículo 28 ao 31. Antes de ler 28 e 31, segure aí que realmente é para a última leitura. Mas apenas uma última observação, amados. Mordecai pergunta para Esther: será que foi por esta razão que você foi constituída rainha? Diga: soberania de Deus. Aonde você trabalha? Diga aí o nome. Onde você trabalha? Que bairro você mora? Qual o nome da sua família? Qual o sobrenome da sua família? Aonde você trabalha? Aonde você estuda? Aonde você mora? Qual é o sobrenome da sua família? Será que não foi por um propósito maior que Deus te colocou na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, na família que você nasceu e no bairro que você vive? Soberania de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito para a tua família. Deus tem um propósito no teu bairro. Quando você nasceu, Deus falou: nasceu alguém que vai proclamar as minhas virtudes desse bairro. Nasceu alguém que vai proclamar as minhas virtudes nessa família. Nasceu alguém que vai proclamar as minhas virtudes na empresa, na escola. Aonde está? Você não está onde você está porque você escolheu, mas porque Deus te plantou neste lugar, nesta família, para fazer a diferença e levar a maravilhosa luz de Cristo. Amém? Ah, você não está aí, não é possível. Pastor, eu vim para a igreja para sentar no banco, confortável com o ventilador, tal. Irmão, quando Jesus voltar, tu fica com a igreja inteira para ti. Escolhe o banco que você quiser, até o púlpito. Pode pegar. Pega a poltrona ali, ó. Porque vai ficar. Pode ficar, vai em casa, deixa até a chave aqui, fica com os ternos, fica com o carro, pode ficar com tudo, irmão. Porque se você quiser conforto para o céu, você não vai. Se você não prega o amor de Deus, mas prega qualquer outra coisa, eu sinto muito, igreja, é Vasti. Está interessado em outras coisas, menos com o rei. Esther diz uma coisa: jejuem, jejuem. Eu e as minhas servas jejuaremos. Põe todo mundo para jejuar, porque eu vou até o rei. E era proibido a rainha ir até o rei sem ser chamada. Escute bem. Era proibido, diga comigo, era proibido a rainha ir até o rei sem ser chamada. Se ela fizesse isso, ela poderia morrer.
Esther jejua, manda todo mundo jejuar, e ela pensa assim, sabedoria: ei, se a outra rainha perdeu tudo porque não quis, eu vou ganhar tudo porque eu quero. Aleluia! A outra foi tirada porque rejeitou. Você acha que alguém que fez o que fez com a outra porque rejeitou, vai rejeitar a mim que quero a presença? Querido, entenda isso. Se você quiser a presença de Deus, Ele não vai te rejeitar. Ele vai estender o cetro do favor, e a tua vitória vai ser entregue nas tuas mãos. Tua família vai conhecer o Senhor. Tua família vai ser salva pelo Senhor. Tua família, teu bairro, tua casa, a tua célula vai explodir no crescimento. O teu ministério vai acontecer. Mas você precisa entender, é preciso querer estar na presença do noivo. Então ela disse: se eu perecer, eu pereci. E a Bíblia diz que o rei aceita, e o decreto de morte muda para a vida. Amã é enforcado na própria forca. O diabo que queime no inferno sozinho, porque no que depender de mim e de você, nós vamos levar o máximo de vidas para Jesus. Fique em pé e dê um aplauso ao Senhor. Fique em pé e dê um aplauso ao Senhor. Você não está entendendo, irmão? A missão é nossa. Aleluia. Aleluia. Capítulo 9, 29 diz assim: então a rainha Esther, filha de Abiai, o judeu Mordecai, escrevem com toda a autoridade a segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas para todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras agradáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai, a rainha Esther, lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do lamento. E o mandado de Esther estabeleceu essas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Amém, queridos? Diga: Purim. O chamado e o propósito. Diga: Senhor, eu entendi que há um chamado para a minha vida, não de ser espectador de culto, não de ser uma igreja ocupada que despreza a tua presença, mas de ser a igreja que tem ousadia de entrar na tua presença, a igreja que tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra veio ao meu encontro, e ela fará toda a diferença. Ela frutificará a 100 por 1, em nome de Jesus. Você é a igreja do Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.